Shabbat Shalom a todos. Vamos fazer aqui um vídeo resposta breve a um inscrito. Ele fez uma pergunta interessante. Ele quer saber sobre Isaías capítulo 9, versículo 6 e Mateus capítulo 34, 10, 34, tá? Então vamos ler aqui, vocês vão entender já já do que está falando aqui. Vamos lá. Isaías capítulo 9, 5 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ok? Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz. Certo? Só até aí. Então a dúvida dele é a seguinte: aqui no livro de Isaías descreve o Senhor Jesus, né, Yeshua, como o príncipe da paz. Só que aqui no livro de Mateus capítulo 10, 34, diz assim: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Então, aparentemente, né, pelo que ele leu aqui, ele achou que havia uma contradição, né? A Bíblia diz que Jesus seria o príncipe da paz e o próprio Jesus disse que ele não traria a paz. Então, será que existe uma contradição neste versículo? A resposta é não, né? A gente não pode ler o texto isolado, tá bom? Se você ler apenas o texto isolado e ler outro texto isolado e criar esse raciocínio na sua cabeça, talvez você vai achar que de fato a Bíblia está se contradizendo, porque Jesus falou que ele não veio trazer a paz e Isaías fala que ele é o príncipe da paz. Só que se você ler o versículo 7, o restante do versículo, né, do Isaías, você vai entender quando Jesus vai ser chamado príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, certo? Então, o Isaías capítulo 9 aqui, ele trata do reino milenar de Cristo, entende? Então, no reino milenar, Cristo de fato ele vem na sua segunda vinda para trazer paz, tá? Então, ele vai vir, vai ser o príncipe da paz no reino milenar. Aqui, quando Jesus Cristo fala no capítulo 10, ele está falando sobre os eventos que sucederia a sua primeira vinda. Ele já estava aqui, né? Já estava com os discípulos ali, estava dando aquelas instruções. Jesus então viria duas vezes, certo? Primeiro ele já veio, depois ele volta novamente. Mas isso é um ensino bíblico? Duas voltas de Cristo? É um ensino bíblico sim. Hebreus capítulo 9, versículo 27, tá? E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Então Jesus ele vem duas vezes, tá vendo? O texto aqui é claro, né? Então Jesus Cristo veio a primeira vez para lidar com o sacrifício, né? Ele veio, se sacrificou, morreu por todos nós. E a segunda vez que ele voltar, aí sim ele vai dar salvação. Então essa primeira vinda de Cristo, né? Ele não dá salvação, né? No sentido de já salvar. Ele promete a salvação ao mundo e há um período, né? Desde sua morte e ressurreição até a sua volta novamente, em que aquelas pessoas ali do mundo, todos nós, podemos entrar ou não na sua igreja, como membros do seu corpo, ok? Então, todos que entraram na sua igreja e foram fiéis até o fim, então quando Jesus volta, eles recebem a salvação, né? E Jesus Cristo reina como o príncipe da paz. Lá no livro de Atos, vamos ver aqui, Atos, capítulo 3, vamos colocar aqui na Bíblia Viva. Então diz. Pedro estava dizendo então para os judeus, tá? Agora,
Mudem de ideia e de atitude para com Deus. Volte-se para Ele, a fim de Ele possa limpar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio, enviando-lhes novamente Jesus, o Messias de vocês. Tá vendo? Então Pedro estava falando com os judeus ali, aqueles judeus que tinham rejeitado a Jesus. Ele está fazendo um discurso ali. 5.000 pessoas ali se converteram a Jesus naquele dia. Porque aquelas pessoas ali não eram convertidas em Cristo naquela época. Na verdade, eles tinham desprezado Jesus. Aí Pedro falou: vocês têm que arrepender para que Deus mande épocas de refrigério e envie novamente Jesus, o Messias de vocês. Quer dizer, enviar novamente é porque ele já tinha enviado, né? Primeiro ele enviou, Jesus Cristo nasceu, né? Cresceu e acabou sendo morto pelos romanos, né? Então os judeus primeiro rejeitou. Então se eles se arrependessem, né, dos pecados deles, como esse texto fala aqui, o que acontece? Deus, né, enviaria novamente Jesus, o Messias, entendeu? Enviaria novamente. Quer dizer, a primeira vinda já tinha acontecido, aqui está falando da segunda vinda. Então Pedro também ensina, né, além de Hebreus, duas vindas de Cristo. Inclusive o próprio Jesus Cristo falou que ele voltaria, né? Então ele veio a primeira vez, viveu entre os seus, depois ele falou que voltaria. Então a segunda vinda não é algo que é tão difícil de entender assim, porque ele deve permanecer no céu. Olha só, Jesus deve permanecer no céu até que todas as coisas sejam finalmente recuperadas do pecado, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Então Jesus ele permanece no céu até no tempo da volta dele, né? Quando vai ser a festa da expiação, né? E a festa das trombetas. Então ele volta com, com as trombetas, né? Com os anjos, os arcanjos, tocam a trombeta, ressuscita os mortos e glorifica os vivos, né? Transforma os vivos numa nova criação. Todos vão ser uma nova criação, todos semelhantes a Cristo, o que Cristo é hoje, tá? E Cristo não é um espírito, tá, gente? Às vezes a pessoa engana, né? Que Cristo é um espírito e que os cristãos vão virar um espírito e vão para o céu. Não é isso que a Bíblia fala. Jesus ensina que ele foi para os céus preparar lugares, né? Lugares na Bíblia são corpos, ok? Então Cristo ele vai trazer corpos para nós. Mas e o nosso corpo? A gente já não tem um corpo? Então, esse corpo vai ser revestido de um corpo feito nos céus. Por isso que toda a esperança que está falando no Novo Testamento, Jesus fala, né? Procurar a sua salvação, né? E ajuntem tesouros nos céus, né? Onde a traça não corrói, ladrão não furta. Esse tesouro no céu, gente, não é ouro, pedra preciosa, não é nada disso. Esse tesouro no céu é o corpo que Cristo está te preparando, entendeu? Quando ele volta, ele te entrega esse corpo. Aí você vai revestir do seu corpo. Onde que foi ensinado isso? O próprio apóstolo Paulo, ele ensina isso aqui no livro de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Porque nós sabemos que quando esta tenda, ou seja, este corpo, em que agora vivemos, for desfeita, né, ou dissolvido, quando morrermos e deixarmos este corpo, teremos um maravilhoso corpo no céu. Tá vendo? Um lugar que será nosso para todo sempre. Então, só que aqui os tradutores têm dificuldade, porque eles acham, né? A maioria do cristianismo acha que os cristãos vão morar no céu, né? Só que isso não faz sentido, porque o noivo vai vir morar na terra e reinar por 1000 anos. Então a noiva tem que estar com o noivo, né? Não tem lógica, então, a noiva ir para o céu e o noivo ficar aqui na terra reinando, né? Então é isso. Então o versículo aqui até fala certo, só que aqui ele faz entender que a moradia é no céu, mas na verdade não é a moradia, porque aqui o Paulo está falando da tenda, entendeu? A tenda vai ser dissolvida se morrermos, né? Quer dizer, qualquer cristão que morre, seu corpo é dissolvido pela terra, né? O único que não deixou acontecer isso foi Deus por meio de Jesus, né? Jesus Cristo, o corpo dele não se dissolveu, ok? Mas todos os cristãos que descansam no Senhor, o corpo vai acabar dissolvendo. Então, se essa tenda dissolver, né? Essa tenda é o que? É o corpo físico, ok? Se essa tenda dissolver, há um maravilhoso corpo no céu, entendeu? Este é o lugar que Cristo foi preparar o corpo. Cristo foi preparar um corpo para cada um, entendeu? Esses 2000 anos que ele está lá no céu, ele está preparando um corpo para cada um de nós, entendeu? Inclusive, esse corpo vai ser dado também aos vivos, mesmo que os vivos ainda não percam o seu corpo, entendeu?
Vamos ver aonde fala isso. Vamos lá. Coríntios. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Aqui está falando de Adão e Jesus. O que significa o que isso aqui, gente? Que do mesmo jeito que a gente vai levar para sempre o corpo de Adão, né, que ele nos deu, a gente também levará o novo corpo que Cristo nos dará. Então a nova criação vai ser isso. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual os celestiais, tais também celestiais. E como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial, entendeu? Então a gente vai ter duas imagens, a gente vai continuar tendo o corpo carnal, só que esse corpo carnal ele vai ser blindado com algo que vem dos céus, né? Feito dos céus. É como se fosse uma armadura, tá? Para vocês entenderem. Uma armadura, uma carapaça eterna, que jamais vai fazer com que o nosso corpo físico se deteriore. Ora, digo isso, irmãos, que a carne e sangue não herdam o reino dos céus. Então, tipo assim, essa carne e esse sangue atualmente, né, que nós temos, somente desse jeito que está agora, ele não é possível se você se tornar filhos do reino, somente com a carne. Você vai ter que passar por uma transformação, entendeu? Porque essa carne é corruptível. Nem corrupção herdará incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos morreremos, né? Mas todos seremos mudados. Ou transformados. No momento, num piscar de olhos, no som da última trombeta. Lembra que eu falei da trombeta, né? A trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos mudados ou transformados. Aí aqui está a questão, pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Então os vivos, eles vão, quando Jesus voltar, eles vão estar com um corpo físico. Não tem como você viver fora do corpo, né? Não existe vida fora do corpo. Você precisa do corpo. Então quando Jesus volta, você vai estar ali, talvez moído, né? Talvez preso, talvez mutilado. A fera vai estar causando muito massacre para os cristãos. Então, aquele corpo seu ali, o que vai acontecer? Vai ser revestido de um corpo incorruptível, né? E este corpo que é mortal se revista da imortalidade, entendeu? Mas quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória, entendeu? Então é aqui que cumpre a salvação da igreja. Esse texto aqui refere-se à igreja, tá? Não é todos que vão receber esse corpo quando Cristo voltar. A maioria das pessoas não vão. A maioria das pessoas que estiverem vivas no mundo vão ser salvas também, né? Mas elas não vão ser da igreja, então eles não vão receber esse corpo incorruptível. Aí vamos continuar aqui no Coríntios, para você entender melhor. Feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Lembra que Jesus Cristo falou, né, que a casa do pai dele tinha muitas moradas? É isso que ele quis dizer. Deus ele vai fazer moradas para cada um de nós, né? Todos nós precisamos morar em um corpo, gente. Não existe a vida fora de um corpo. Então esse corpo que nós vamos receber do próprio Deus, né, Jesus Cristo vai trazer quando ele volta. Como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual, eis que esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial, que vestiremos como roupa nova, entendeu? Porque nós não seremos apenas espíritos sem corpo. Olha só, essa versão é até interessante, né, viva? Às vezes as pessoas acham que as pessoas que vão para o céu, né? Alguns acham assim, vai virar um espírito, né? Um espírito. Aí vai voar, vai pro céu, vai ficar lá com o céu lá igual um anjo. Não. Tem um corpo, gente. Entendeu? Tem um corpo. Só que não é um corpo espírito. Então é um corpo físico, entendeu? E este nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Porém, não gostaríamos de pensar em morrer e depois não possuir corpo algum. Desejamos revestir-nos do nosso novo corpo,
da maneira tal que este corpo mortal seja, tá vendo? Da mesma maneira que o corpo mortal é, a gente vai revestir do novo corpo. Só que o novo corpo ele é imortal. Por isso, por assim dizer, absorvido pela vida eterna. Então, esse corpo mortal ele vai ser absorvido pela vida eterna. Todo traço de pecado, de morte, de doença, de fraqueza vai ser absorvido pela glorificação que Cristo dará. Tá vendo? É isso que Deus preparou para nós como garantia. Ele nos dê o seu Espírito Santo. Entendeu? Então, a garantia que esse corpo virá é o Espírito Santo hoje já vivendo em nós, ok? Então é isso. Então você entendeu, né, que Jesus Cristo ele é o príncipe da paz, né? Só que ele vai trazer a paz na sua segunda vinda, entendeu? Então, na primeira vinda ele não traz a paz, né? Na primeira vinda ele, na verdade, ele traz a espada, como você viu lá no texto de capítulo Mateus capítulo 10, versículo 35, 34. Não imagineis que vim trazer paz à terra. Pelo contrário, vim trazer a espada, certo? Então Jesus veio trazer a espada. Vamos dar uma lida aqui no texto de Coríntios. Acho que é 1 Coríntios, capítulo... Olha, aí Paulo explica pra gente, porque antes de tudo estou informando haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, certo? Então, 1 Coríntios 11, 18. Vamos colocar lá na Bíblia. 1 Coríntios 11, 18. 1 Coríntios 11, 18. Então, Jesus ele veio trazer a espada, tá vendo? Pois é necessário que haja divisões ou facções entre vós, para que os aprovados entre vós se tornem manifestos. Então, gente, por que Cristo veio trazer a espada? A divisão. Porque a divisão serve para mostrar quem são os manifestos. Lembra do trigo e do joio, né? Jesus Cristo veio e o ministério de Cristo ele vai manifestar tanto o trigo quanto o joio. O que significa isso? Divisão. Por isso que você vai ver tantas religiões cristãs. Você pode pegar um exemplo. Você pode pegar 10 cristãos bons, verdadeiros, que amam a Deus e Jesus de todo o coração, e colocar eles numa sala e você começa a fazer perguntas para eles. Você vai ver que nenhum deles, em alguma coisa, vai ter alguma divisão ali. Alguma coisa, às vezes um vai crer na Trindade, outro você vai crer na imortalidade da alma, às vezes outro vai crer, entendeu? Alguma coisa ali vai divergir. Uns vai crer que ele vai pro céu, morar com Jesus no céu, outros como eu, crer que ele vai viver na terra. Então, o cristianismo em si, ele acaba que traz, né, várias visões. E muitas vezes essas visões são tão insuportáveis que precisa se separar, né? Algumas visões às vezes não batem assim, de uma maneira tão forte que às vezes é mais sábio, né, se dividir, né, para não brigar, para não, né? E muitas vezes também, como falou aqui, ó, eu vi lançar o homem contra seu pai, uma filha contra sua mãe, uma nora contra sua sogra. Isso acontece muito em círculos religiosos, né? Às vezes você está numa igreja, todo mundo é da sua família dessa igreja, aí você vai, discorda dessa igreja e sai. Acabou. Então isso aí que acontece, ó, entendeu? Isso aqui acontece. Isso aconteceu também na época dos apóstolos, né? Eles seguiam o judaísmo, aí depois eles passaram a seguir Jesus. Então a família de muitas pessoas, muitos daqueles ali, ó, distanciou deles, né? Ah, você parou de seguir os rituais judaicos, agora você está seguindo uma nova religião, então separa. Então é isso, gente. Jesus, ele realmente, né? Você vai ver que ele vai
fazer isso. O ministério de Jesus ele causa separação. O motivo dessa separação é essa aqui, ó, Paulo falou, para que os aprovados se tornem manifestos, certo? Vamos ver uma outra versão aqui para você ver, ó. Ó, até importa que haja entre vós heresias, tá? Facções, heresias, certo? Partido entre vós, quer dizer, cada um tem um partido, facção, cisões, olha, é preciso que haja até mesmo cisões, né? O que é cisma? O que é cisma? Separações, entendeu? Diferenças até é conveniente que existam, entendeu? Diferenças, tá? Que é bom que haja diferenças, divisões, tá vendo? Quer dizer, uma opinião divide assuntos. E é importante ter isso, né? Não tem como você dizer que existe um cristianismo totalmente que as pessoas têm a mesma visão, gente. Não existe isso. Isso, se tiver assim, você pode ter certeza que é impositório, né? Por imposição da liderança. Se você pertence a um grupo religioso, todo mundo pensa igual, então tem um problema muito sério aí, entendeu? Existe um problema muito sério. Por quê? Porque ou todo mundo tá aprovado, ou todo mundo tá reprovado, tá vendo? Pois é necessário que haja facções entre vós, para que os aprovados entre vós se tornem manifestos. Se não tem divisão de pensamento, divisão de compreensão bíblica, divisão de comportamento de padrão cristão, nem nada, se todo mundo age da mesma maneira, existe um problema. Ou está todo mundo aprovado, ou está todo mundo reprovado. E aí, eu te falo a verdade, é mais fácil estar todo mundo reprovado, tá? É mais fácil estar todo mundo reprovado. Porque o joio e o trigo, eles vão estar juntos, né? Até Jesus Cristo voltar com seus anjos. Então não tem um grupo especial, todo mundo aprovado só. Não existe isso, a ideia. Essa ideia é antibíblica. Não existe uma religião que contenha todas as pessoas boas e perfeitas no mundo, num lugar só reunido. Não tem. As pessoas boas estão misturadas com o joio. Então, você pode entrar dentro de uma igreja aí qualquer, você vai ver lá pessoas boas, cristãos verdadeiros, e pessoas que só querem o que? Status, fama, dinheiro, cobiça, não vivem o verdadeiro evangelho, né? E também às vezes vamos dizer aí um desigrejado, né? Uma pessoa que não vai numa igreja nenhuma, né? Mas o coração dele é cristão. Ele faz o objetivo cristão. Às vezes ele faz certo, às vezes ele faz errado, né? Então existem essas duas capacidades aí que você precisa entender. Então não há nenhum tipo de contradição em dizer que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Porque de fato, quando ele voltar no reino milenar, ele trará paz absoluta para a terra. Mas antes, né, na sua primeira vinda, ele veio trazer a espada. Esse texto aqui, para finalizar, é uma referência de Miqueias, tá? Miqueias, ele fala sobre isso. Pois os filhos desprezam o pai e a filha provoca a mãe, e a nora amaldiçoa a sogra. Assim os inimigos do homem se encontram em sua própria casa. Jesus, então, quando ele disse isso, ele estava citando uma outra profecia, porque Isaías ele não falou de Jesus, e as profecias são histórias sobre Jesus. Eu acho que você precisa entender isso. Cada profecia conta uma história sobre Jesus, um período da vida de Jesus, entende? Então, ao dizer que ele é o príncipe da paz e também ao dizer que os inimigos do homem serão de sua própria casa, tanto Isaías quanto Miqueias está falando do ministério de Jesus, que é abrangente. Ele tanto traz a paz como também traz a espada, né? Quando ele traz a paz aí, é o conhecimento que você precisa ter no contexto geral, na sua primeira vinda, né? Desde a sua primeira vinda até quando ele voltar, ele veio trazer a espada, certo? Inclusive, quando ele volta, ele vem trazendo a espada novamente, né? Para acertar de vez as coisas na terra, né? Jogar a besta, né? No lago de fogo, prender os demônios, né? E Satanás, jogar no abismo, prendê-los, né? E aí vai começar o reino de paz, entendeu? Então Isaías está falando sobre o período milenar, certo? E Jesus está falando no período do evangelho dele na terra durante os 2000 anos. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, tá? Que você possa ter entendido essa questão aí, que não existe essa contradição nas escrituras, tá bom? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo
nosso Senhor, Salvador, né, e o seu Pai, e o de seja com cada um de vocês.